Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando das férias, vamos ter hoje a primeira aula do terceiro bimestre, talvez seja a nossa última aula à distância, né? Nós estamos preparados para voltar com as aulas presenciais na escola, né? Estamos torcendo para que isso realmente dê certo e que a gente comece a retomar a nossa rotina escolar como era antes da pandemia, tá? Mas esta aula ainda é à distância, então nós vamos introduzir um assunto que nós vamos trabalhar em conhecimentos integrados durante os meses agora de agosto e setembro. Nós vamos falar das cidades brasileiras. Nós vamos ver como que o Brasil se tornou um país mais urbano do que rural e por que que isso aconteceu. Vamos dar uma olhadinha então? Bom, pessoal, nós vamos então nesse bimestre trabalhar o tema O Brasil Urbano, ou seja, nós vamos falar das nossas cidades, né? Das áreas urbanas. Vocês estão vendo aqui a maior área urbana que nós temos aqui no Brasil, né? Que é a cidade de São Paulo, capital do nosso estado, maior cidade não só do Brasil, como da América do Sul inteira. Mas primeiro nós temos que ter em mente algumas coisinhas, né? A principal, né, a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural, para entender o que é cidade. Né? Nós já vimos lá no começo do ano que no nosso planeta existem esses dois tipos de paisagem, né? A natural e a cultural. Ou seja, pessoal, paisagem natural é aquela do jeito, né, que a natureza nos dá, né, do jeito que a natureza criou, sem a intervenção do homem. Já a paisagem cultural, né, ou paisagem humanizada, também pode ser chamada assim, é aquela paisagem que foi moldada pela ação do homem, né, do ser humano, né, para adaptar a natureza às suas necessidades. Então vamos voltar um pouquinho. Vejam que a paisagem natural não tem a interferência humana, no caso aqui uma catarata, né, uma queda d'água, e aqui a paisagem já com a modificação promovida pelo homem, no caso, aproveitamento dessas quedas d'água para fazer um represamento, para formar um lago e nesse lago instalar uma usina hidrelétrica onde se produz energia, que nós também já vimos como isso acontece no bimestre passado, certo? Bom, vamos avançar um pouquinho então. Então, entre essas paisagens culturais, quer dizer, entre essas paisagens que o homem cria, né, intervindo na natureza, estão as cidades, certo? Só que nós vamos entender cidade aqui, pessoal, como áreas urbanas, né? E não os municípios como um todo. Por quê? Tem diferença de cidade para município? Tem, né? A gente costuma se referir a um município, às vezes, como cidade, né? Onde você mora, na cidade de Itatiba, né? Ou no município de Itatiba. Né? A diferença é que o município engloba tanto as áreas urbanas como as áreas rurais, né? E a cidade, né, geralmente, ela se refere apenas às áreas urbanas. Né? Tanto é que muita gente que mora nas zonas rurais, né, nas áreas rurais, elas costumam dizer quando vêm para as áreas urbanas, eu vou para a cidade. Eu vou para a cidade fazer compra, eu vou para a cidade estudar. Né? Então, nós vamos entender aqui cidade como áreas urbanas, não como município como um todo, certo? Então, aqui nós estamos vendo a área urbana de Itatiba, ou seja, a cidade de Itatiba, e aqui nós estamos vendo a área rural de Itatiba, ou seja, as áreas de campo, certo? Seguindo então, hoje em dia, o Brasil é um país urbano, ou seja, a grande maioria dos brasileiros vive em cidades, vive nos aglomerados urbanos, certo? Mais de 80%, né, da população do Brasil vivem em cidades. Nós estamos vendo aqui, né, um aglomerado de gente, uma enorme, né, quantidade de pessoas, né, na rua 25 de Março, né, um grande centro comercial lá da cidade de São Paulo. Né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter até conhecido essa região. Né, as pessoas vão lá para fazer compras, certo? É um grande centro de compras. Muito bem, mas nem sempre foi assim. Nem sempre o Brasil foi um país urbano. Até a década de 1950, por exemplo, na época dos avós de vocês,
O nosso país, o Brasil, ele era um país predominantemente rural, certo? Ou seja, a maioria das pessoas naquela época moravam no campo ainda, em sítios e fazendas, trabalhando muitas vezes, né, na produção de café, que era uma grande riqueza brasileira, principalmente aqui na nossa região de Itatiba, Jundiaí e Campinas, certo? Então, olha aqui, grande parte da população brasileira se dedicava à lavoura, principalmente ao cultivo do café. E por que o café? Porque era um produto que dava grandes lucros para o Brasil, né? O Brasil vendia café para o mundo inteiro. Ainda o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, né? Está na dianteira, só que hoje o Brasil não depende apenas do café como dependia, né, até a década de 1950, que foi quando o café começou a deixar de dar lucro, que a gente vai ver agora. Bom, entre esses trabalhadores rurais brasileiros daquela época, então, se destacavam principalmente os imigrantes, né? E entre os imigrantes, entre pessoas que vinham de outros países para tentar uma vida melhor aqui no Brasil, se destacavam os italianos, né? Principalmente na produção de café. Os italianos vieram muito para o Brasil no século passado, né? Porque eles estavam enfrentando grandes dificuldades na Itália. Hoje a gente tem a Itália como um país desenvolvido, né? Um país que atrai as pessoas, mas naquela época não. A Itália tinha saído da guerra, né? Estava passando por grandes dificuldades, estava se unificando como país e as pessoas, né, passavam até fome. Então muitos vinham tentar uma vida melhor aqui na América. Eles vinham fazer a América, como diziam naquela época, né? Três países atraíam mais os italianos: os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil, certo? Principalmente, como eu disse, aqui no estado de São Paulo, mais precisamente aqui na nossa região de Campinas. Muito bem, mas com a queda do preço do café, né, acabei de falar para vocês isso, o café deixou de dar lucro, né, a partir de 1929, quando houve uma crise mundial que derrubou o preço do café no mundo inteiro, os produtores brasileiros de café, os chamados coronéis do café, começaram a enfrentar dificuldades. Como a produção de café despencou, muitos fazendeiros foram à falência, ou seja, perderam muito dinheiro, perderam propriedades, né? Perderam fazendas inteiras para saldar essas dívidas. E com isso eles foram obrigados a fazer o quê? Demitir os seus funcionários. Ou seja, o Brasil, né, teve uma grande onda de desemprego. As pessoas perderam os seus empregos. E como fazer? Se o café já não dava dinheiro e eles já não tinham outra fazenda para trabalhar. Desempregados, então, a alternativa foi eles partirem para as cidades, né, onde estavam despontando quem? As indústrias, né, as fábricas, certo? Então foram as indústrias, foram as fábricas que absorveram essa mão de obra de desempregados que vieram das fazendas de café. Vejam aqui duas imagens de duas indústrias, né? Essas não são aqui de Itatiba, tá? Aqui em Itatiba, duas das primeiras grandes indústrias que deram emprego aos trabalhadores que vinham da fazenda de café para a cidade foram a Pabreu, ela produzia tecido, e a Scavone, que ainda produz cobertores, né? A Pabreu não funciona mais, mas a Scavone ainda funciona. Já vou mostrar uma foto, vocês vão reconhecer facilmente. Vejam aqui essa foto. Ela está mostrando a saída desses trabalhadores, né, da Pabreu e da Scavone, desse outro lado aqui, saindo, né, da fábrica no horário, né, de dispensa. Fica ali na Avenida Independência, certo? Pertinho do supermercado Dia, perto atrás do McDonald's. Vejam aqui a antiga Pabreu. Uma parte hoje está ocupada por lojas de agropecuária, né? Outra parte foi demolida, foi construído o supermercado Dia. E a Scavone, essa fachada vocês provavelmente conhecem, fica na Avenida Independência, naquela rua, como eu disse, atrás do McDonald's, né? A Scavone ainda funciona. Ela produz cobertores, aliás, cobertores famosíssimos, vendidos no Brasil inteiro. Tá? Então foram as indústrias que absorveram aqueles desempregados que vinham das fazendas de café. Mas, né, é claro que todo esse número enorme de trabalhadores vindos do campo provocou o quê?
provocou muitas mudanças na cidade, e as cidades não estavam preparadas para receber de repente tanta gente assim. Só que isso vai ser um assunto para a nossa próxima aula, tá? Para a aula não ficar muito extensa, na próxima aula nós vamos ver quais foram essas mudanças que essas pessoas todas vindas do campo para trabalhar nas fábricas, nas indústrias, provocaram nas cidades. Nós vamos ver então na próxima aula como todas as cidades cresceram a partir da sua industrialização. Tá certo? Muito bem. Para a próxima aula, então, que a gente espera que seja presencial lá na escola, nós temos uma tarefinha. Vocês vão ler as informações e fazer as tarefas de 4 páginas do nosso livro didático Vem Voar, páginas 150 até 153. Tá? São textos que complementam o que eu falei aqui na videoaula e algumas atividades. São atividades curtas, né? São atividades rápidas de serem respondidas, lendo direitinho os textos. E aí, criançada, prestaram atenção? É um assunto gostoso, é um assunto interessante, né? Que eu acho que lá na escola, voltando com as aulas presenciais, vocês vão aproveitar ainda mais, né? É um assunto que envolve bastante pesquisa, bastante conhecimento, e nós vamos trabalhar bastante com imagens também do passado e do presente, para a aula se tornar um pouquinho mais atrativa e vocês entenderem esse assunto que é tão importante para as séries que vêm depois do quinto ano, né? De sexto até o nono. Tá bom? Vejo vocês lá na escola então, façam as atividades que eu pedi no final do vídeo e nós corrigimos lá na sala de aula presencialmente. Tchau, pessoal. Até mais então.